Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma aula remota de Ciências da Natureza. Como vocês sabem, eu sou o professor Murilo. Na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre os biomas. Porém, diferente da aula passada que nós falamos sobre os biomas mundiais, na aula de hoje nós vamos falar sobre os biomas brasileiros, tá certo? Os biomas continentais brasileiros. Então, bora lá. Então, segundo o IBGE, pessoal, os biomas que fazem parte, os biomas brasileiros são a floresta amazônica, que nós também podemos chamar de Amazônia, a Mata Atlântica, o Cerrado, os campos ou pampas, a Caatinga e o Pantanal. Então, nos próximos capítulos, a gente vai estudar a fundo todos esses biomas, tá certo? Então, vamos lá. Eu quero que vocês observem ainda na página 68, pessoal, os biomas brasileiros nesse mapa, a divisão dos biomas pelo território brasileiro. Eu quero que vocês olhem com muito cuidado e vejam qual o bioma que o nosso estado, o Ceará, ele faz parte, tá certo? Então, vamos continuar. Então, os biomas eles são divididos de acordo com as suas formações. Como assim? Nós vamos ter as formações florestadas, as formações abertas e as formações mistas. Vamos entender um pouquinho de cada uma dessas formações. Então, as formações florestadas do Brasil. Vocês sabem que no Brasil e no mundo existem vários tipos de floresta que nós chamamos de matas. Porém, a ocupação humana nesses ambientes fez com que atualmente restassem poucas matas nativas. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que conhecer quais são os biomas florestados para podermos conseguir conservar. Porque esses biomas eles são de grande importância para a sobrevivência tanto dos animais quanto dos seres humanos. Aliás, dos outros animais quanto dos seres humanos, tá certo? Então, vamos conhecer cada um deles nesses próximos capítulos. Então, os biomas brasileiros que apresentam grandes áreas com predominância de florestas são a floresta amazônica, como vocês já sabem, e a Mata Atlântica. Então, na Mata Atlântica, há uma região florestada que predomina uma espécie de árvore, que é a chamada Araucária angustifolia, que nós popularmente chamamos de Pinheiro do Paraná. Então, esse bioma, essa área também é conhecida como Mata de Araucária, ou Mata das Araucárias, tá certo? Então, no nosso território, pessoal, existem áreas de transição entre biomas, entre 2 ou mais biomas, que essas áreas elas vão possuir características e espécies próprias daquele ambiente. Nós temos como exemplo, pessoal, a Mata dos Cocais, que ela é uma área de transição entre a floresta amazônica, que é uma região um pouco mais úmida, aliás, que é uma área úmida, com a Caatinga, que é uma região mais seca, tá certo? E ela é classificada como uma formação florestal, que está inclusa dentro do bioma floresta amazônica, tá certo? Então, ao longo de praticamente toda a costa brasileira, na foz dos rios, nós vamos encontrar uma vegetação de árvores mais baixas, que vão formar o que nós chamamos de manguezal. Então, alguns cientistas, eles também classificam o manguezal como um ecossistema marinho costeiro, tá certo? Agora, eu quero que vocês observem, pessoal, esses dois mapas aí, esses mapas da página 69, neles vocês vão poder ver a área original, né, das formações florestadas brasileiras e a mesma área atual, o que restou depois da degradação do ser humano. E essas áreas até hoje ainda continuam sendo degradadas, tá certo? Pessoal, nós vamos falar agora sobre as formações abertas. Então, esse tipo de formação ele é constituído por uma vegetação em que há predominância de plantas de pequeno porte, por exemplo, as herbáceas. Tome como exemplo aí os capins e arbustos.
porém há também árvores, só que em uma quantidade bem menor que nas florestas. Então, as principais formações abertas brasileiras apresentam-se hoje muito reduzidas, se compararmos à área original. Então, há uma grande necessidade de preservação desses ambientes. Então, os biomas brasileiros que apresentam essas formações abertas são, na verdade, o cerrado, a caatinga e os campos, que nós podemos chamar de campos sulinos ou pampa, tá certo? Então, nós temos aí na página 70 exemplos da caatinga e dos campos sulinos. A caatinga aí representado a caatinga do Pernambuco, na cidade de Cabrobó. E nós temos os campos sulinos em Santana do Livramento, tá certo? Então, eu quero que vocês observem nessa página ainda, pessoal, as áreas originais, tanto da caatinga do cerrado como campos ou pampa, e as áreas atuais, e vejam a enorme degradação que o ser humano está causando nesses tipos de ambientes, tá certo? Por último, pessoal, nós temos a formação mista do Brasil. Então, como o nome já diz, é aquele ambiente em que há florestas, formações florestadas, e ambientes com formação aberta. Então, nós temos como exemplo o bioma aí Pantanal. Então, se nós observarmos na imagem, nós vamos poder ver as duas características. Tanto as características abertas do bioma, como as características de formações florestadas, tá certo? Então, também quero que vocês observem aí, na página 71, a área original do bioma Pantanal e a área após a degradação do ser humano, a área atual, tá certo? Ecossistemas e biomas aquáticos do Brasil. Então, os ecossistemas aquáticos são aqueles em que há predominância de água, seja ela doce ou salgada. Eles são representados pelos lagos, rios e oceanos. Então, rios e lagos eles possuem água doce e se diferenciam principalmente pela velocidade da água. Como assim? Quando a água está relativamente parada, a água está relativamente parada em lagos, em lagoas, em charcos e em movimento em rios, riachos e corredeiras. Já com relação aos oceanos, eles possuem água salgada e em constante movimento. No Brasil, nós vamos encontrar todos esses ecossistemas, além das maiores bacias hidrográficas do nosso planeta. Então, tem muitos lagos e lagoas, inclusive artificiais, e uma faixa extensa no litoral com várias ilhas e algumas barreiras de recifes e atóis, tá certo? Então, os ecossistemas aquáticos de água doce estão incorporados em determinados biomas, como é o caso dos rios e lagos, e, portanto, vão sofrer grande influência dessas regiões, tá certo, pessoal? Então, nós temos aí algumas imagens dos ambientes aquáticos, tá certo? Que vocês estão acompanhando aí na tela do celular de vocês. Então, no caso dos oceanos, devido à grande extensão que ocupam, podem ser considerados biomas marinhos e tem alguns ecossistemas característicos, como as praias, os recifes de coral e os costões rochosos. Então pessoal, essa é os nossos ecossistemas e os nossos biomas aquáticos. Aliás, são os nossos biomas e ecossistemas aquáticos, tá certo? Então, pessoal, antes das nossas atividades, eu quero que vocês assistam o próximo vídeo, que é um vídeo vai comentar um pouco sobre as questões relacionadas à sustentabilidade, tá certo? Então, a gente vai entender um pouquinho sobre o que é o desenvolvimento sustentável, a sustentabilidade, tá certo? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, entrem em contato comigo, que eu estou aí para esclarecer essas possíveis dúvidas, tá certo? Então, fique com Deus e até a próxima aula.